E havia paz no jardim. O Éden era vivo, vibrante, pleno. A brisa tocava as folhas suavemente. Os rios corriam como canções. Os frutos brotavam com doçura. E os animais caminhavam sem medo. Adão e Eva viviam em harmonia. Não havia cansaço, não havia dor, não havia medo. Não havia distância entre o homem e Deus. A presença do Criador não era lembrança, era companhia. Ele caminhava com eles ao entardecer, como um pai que visita os filhos, como um amigo que compartilha o caminho. Era um tempo sem culpa, sem máscaras, sem dúvida. Mas no jardim, na profundidade das sombras, havia um olhar atento. Não um olhar de amor, não um olhar de amor, mas de inveja, de ciúme, de rancor profundo. Aquele que antes brilhara no céu, aquele que já tivera sua glória e perdera tudo pela própria vaidade, observava. Ele conhecia o jardim, conhecia o Criador, conhecia a criação e conhecia o ponto mais frágil do coração humano, o desejo. Não o desejo puro, mas o desejo de ser mais do que foi chamado para ser. E no centro do jardim, duas árvores cresciam. A árvore da vida, símbolo da união eterna com Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, símbolo da escolha, da liberdade, da responsabilidade. Não era uma armadilha, era amor, porque amar é permitir escolher, e ele amou o ser humano o suficiente para não o aprisionar. Deus havia dito: se comerem deste fruto, morrerão, não como punição, mas como consequência. Pois afastar-se da luz gera sombras. E a serpente, astuta, aproximou-se. Não com violência, não com ameaça, não com rugido, mas com palavras. Porque a serpente sempre fala. Ela fala quando estamos sozinhos, quando estamos distraídos, quando estamos mais vulneráveis. Eva caminhava entre as árvores quando ouviu a voz. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: não. Podemos comer de todas, exceto desta. Se dela comermos, morreremos. E a serpente sorriu. Não com lábios, mas com intenção. Não morrerão. Palavras que pareciam suaves como brisa, mas que carregavam veneno. Deus sabe que no dia em que comerem deste fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ali, pela primeira vez, nasceu a dúvida. Não a dúvida sobre Deus, mas sobre si mesma. Será que falta algo? Será que há mais do que já possuo? Será que posso ser maior do que sou? O fruto era bonito, brilhante, agradável aos olhos, desejável para adquirir entendimento. E Eva estendeu a mão. A criação inteira silenciou. Os rios pararam. O vento se calou. Os pássaros recolheram o canto. A escolha foi feita. Ela comeu e deu ao homem que estava com ela, e deu ao homem que estava com ela. Ele comeu também, e naquele instante o mundo mudou. Não foi o fruto, não foi a árvore, foi a desobediência. Foi o afastamento da voz que dava vida, foi a rejeição da confiança, foi o nascimento da vergonha.
Os olhos de ambos se abriram, mas não para ver mais, para ver menos. Eles viram a si mesmos e sentiram vergonha do que eram. Tentaram se cobrir, tentaram se esconder. Mas ninguém pode se esconder da própria alma. E ao entardecer, quando Deus veio encontrar aqueles que sempre o esperavam, eles se esconderam entre as árvores. E Deus perguntou: onde estás? Não porque ele não soubesse, mas porque o homem não sabia mais onde estava. A humanidade havia dado seu primeiro passo para longe da eternidade. E o jardim, que era lar, tornou-se memória. Mas mesmo no erro, mesmo na queda, mesmo na ruptura, Deus não abandonou, porque o amor não desiste.